despertando a realidade da traição. Pense na dor que você sente quando a pessoa em quem você mais confiou quebra essa confiança. Traição não dói apenas no corpo, ela rasga a alma. Como você reage a isso? A tristeza, a raiva, a desilusão, tudo isso é um teste, um momento em que você pode escolher como reagir. E, para aqueles que conhecem o estoicismo, como Zenão de Sítio, Marco Aurélio e Epicteto, a reação diante da dor pode ser a chave para transformar a adversidade em força. A dor de ser traído é inevitável, mas a maneira como lidamos com ela define nosso valor. Então, como podemos olhar para as desculpas clássicas de quem trai e entender o que elas realmente revelam? E, mais importante, como podemos reagir para manter nossa paz interior? Hoje, vamos explorar essas desculpas, as justificativas mais usadas, e como você pode não apenas entender essas palavras, mas usá-las para se tornar mais forte. A primeira desculpa: eu preciso de mais tempo sozinha. Quando ela diz, preciso de mais tempo sozinha, não está pedindo apenas espaço para se encontrar. Está usando isso como um sinal de distanciamento emocional. Pode parecer um pedido inocente, mas, na realidade, ela já está tomando uma decisão. A conexão entre vocês se esvaiu. A frase, preciso de mais tempo sozinha, é uma desculpa suave para uma verdade difícil de aceitar. Ela não está mais investida emocionalmente na relação. Esse momento doloroso pode gerar uma tempestade de emoções, mas é aqui que a sabedoria estoica entra. Como nos ensina Sêneca, não podemos controlar os outros, mas podemos controlar nossa reação a eles. Não entre na armadilha da raiva, da desilusão e da desesperança. Ao manter a calma, ao se afastar emocionalmente, você não só se preserva, mas também demonstra um autoconhecimento poderoso. Não corra atrás de alguém que já tomou a decisão de se afastar. O verdadeiro teste está em como você mantém sua paz interior, em como reage ao que não pode controlar. A segunda desculpa: nós somos apenas amigos. Agora, imagine que ela diga, nós somos apenas amigos. Se você ouvir isso, o que realmente está acontecendo? Essa não é uma frase simples. Quando ela diz isso, você está ouvindo uma declaração profunda. Ela já se envolveu emocionalmente com outra pessoa. Não se trata de amizade, mas de uma maneira de distanciar-se sem confrontar o que realmente está acontecendo. A presença de outra pessoa na vida dela não é uma coincidência. Ela está dizendo, em outras palavras, que o que existia entre vocês não é mais suficiente. Quando ela te diz isso, você pode tentar argumentar, lutar para reconquistar o que parecia ser seu. Mas a verdade é clara. A conexão que existia foi substituída. Não caia na ilusão de que isso pode ser revertido. Como Marco Aurélio nos ensina, o que importa é como lidamos com as adversidades. E neste caso, a adversidade é aceitar que o que você pensava ser uma relação sólida, agora se desfez. Quando ela diz, nós somos apenas amigos, ela está estabelecendo limites claros e é sua responsabilidade honrar esses limites, não por fraqueza, mas por dignidade. O estoicismo nos ensina a manter nossa paz mesmo diante da rejeição. A terceira desculpa: eu tenho que fazer hora extra. Agora, uma das desculpas mais comuns: eu tenho que fazer hora extra. Pode parecer apenas uma justificativa válida para um horário apertado, mas na realidade, ela está usando o trabalho como uma fuga emocional. Quando alguém realmente está comprometido com você, independentemente de quão exigente seja o trabalho, ele encontra tempo para estar presente. Quando a desculpa é o trabalho, você precisa olhar além do óbvio. Ela não está apenas sobrecarregada com o trabalho. Ela está usando isso como uma desculpa conveniente para se afastar sem confrontar a realidade.
A dor de ouvir isso pode ser grande, mas a resposta estoica aqui é fundamental. O que está sob nosso controle é nossa reação. Não deixe que o fato de ela se afastar fisicamente de você te cause angústia emocional. O trabalho, o cansaço, são apenas elementos externos. O que importa é como você reage a isso. Como Sêneca nos ensinaria, você deve focar no que pode controlar, sua própria paz interior. Não se desgaste com as desculpas dela. Ao invés disso, use isso como um momento para focar em si mesmo, para crescer e melhorar. A quarta desculpa: outra pessoa realmente me entende. Agora, chegamos a uma das frases mais dolorosas e, ao mesmo tempo, mais reveladoras. Outra pessoa realmente me entende. O que você deve entender ao ouvir isso? Essa não é uma frase inocente. É uma confissão de que ela já está emocionalmente envolvida com outra pessoa. Ela tenta suavizar a dor dessa revelação, dizendo que alguém a entende, mas na realidade está criando uma justificativa para a traição emocional que já está ocorrendo. Se alguém realmente a entendesse, ela não precisaria te dizer isso, pois estaria confortável em sua relação com você. Mas a realidade é que ela já está emocionalmente desconectada de você. A dor disso é profunda, mas a reação do homem de alto valor é clara. Ele não se perde nesse jogo emocional. Ele sabe que sua paz não depende da aprovação de ninguém. Como Marco Aurélio nos lembrou, nossa felicidade depende da qualidade dos nossos próprios pensamentos. Você não deve se culpar por isso. Ao invés de tentar convencê-la de que você a entende melhor, aceite a realidade, siga em frente e preserve sua dignidade. Não é você quem perdeu o valor, mas ela quem falhou em reconhecer o valor que você representa. A história mostra crescer através da dor. Jogado, a traição é inevitável. Todos nós enfrentamos momentos em que a dor parece insuportável, mas o verdadeiro poder não está em evitar a dor, mas em como respondemos a ela. Como os estoicos nos ensinam, é nossa reação que define quem somos. As palavras dela, as desculpas, os jogos emocionais não podem controlar nossa paz interior. Ao lidar com a traição, escolha ser como os grandes mestres estoicos, sereno, centrado e em paz consigo mesmo, mesmo diante da adversidade. Não se deixe manipular pelas desculpas dela. Ao invés disso, use essa experiência para se tornar a melhor versão de si mesmo. O que você faz com sua dor é o que vai definir seu futuro. Você vai desmoronar ou vai se levantar mais forte e mais sábio? A escolha é sua. Se você está pronto para se tornar mais forte do que nunca, comente "Desafio aceito" abaixo, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho. A jornada para a verdadeira disciplina e força mental não é para os fracos, mas para os vencedores. Te vejo no próximo vídeo.